Seja bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Se você está caindo aqui de paraquedas, eu sou Mariana França, sou nutricionista funcional e culinarista saudável. E hoje eu vou te explicar como você vai fazer com que o seu intestino funcione na frequência adequada. Eu sei, isso é muito comum, ficar constipada, ter intestino preso. Intestino é um órgão tão importante para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, para a absorção dos nutrientes, para a produção de células de defesa, para a produção de neurotransmissores importantes, para que a gente não fique tão estressada, tão ansiosa, mas é um órgão que a gente só se lembra dele ou quando o intestino trava, ou quando ele solta, quando a gente tem diarreia, o famoso piriri, né? E aí você fica desesperada, lembrando que você tem um intestino e tentando organizar para você voltar à sua vida normal. Vida essa que para muitos é normal quando você tem diarreia com frequência ou quando o seu intestino sempre foi preso. E aí eu preciso já começar a dizer, isso não é normal, tá? O normal é que você tenha uma frequência de evacuação diária de 1 até 3 vezes ao dia. Então não é saudável, não é normal ter diarreia com frequência, nem ter muita cólica, nem ter fezes líquidas o tempo todo, nem ficar com o intestino preguiçoso. E isso, ter um intestino preguiçoso é muito mais comum do que você pensa, porque é o que eu vejo durante meus 10 anos de atendimento no consultório. É o mais comum, não é tão comum as pessoas ficarem com tanta diarreia, ter diarreia frequentemente, mas o intestino preguiçoso, ser uma pessoa constipada, é muito comum. E isso acontece por alguns fatores e é nesse ponto que eu quero trabalhar nesse vídeo para que ele fique mais objetivo. Uma das justificativas para que você fique com esse intestino preguiçoso é ter algum tipo de intolerância alimentar. Sim, muitas pessoas acham que a intolerância à lactose, por exemplo, ela está relacionada só à diarreia, mas não. Pelo contrário, eu acho que eu tenho mais pacientes que são intolerantes e que são constipados do que as pessoas que têm diarreia por conta da lactose. E a intolerância à lactose é algo que ela vai piorando com o passar dos anos, como todas as intolerâncias alimentares. Então é muito comum quando criança você conseguir consumir muito bem os lácteos e na fase adulta você ter uma certa dificuldade. Sendo que aí quando eu vou investigar, na infância era uma criança que era constipada, era uma criança que não fazia cocô todo dia, ou era uma criança que variava entre fazer muito cocô, ter diarreia, ou ficar com o intestino preso. Isso é um sinal de que tem algum alimento ali que está prejudicando a sua digestão. Então, quando você consome um alimento do qual você tem um nível de sensibilidade, muitas vezes você fica com o intestino travado, o intestino lento, preguiçoso. Então, pode ser que, se você vem aí de anos, eu sempre fui assim, essa sou eu. Tem pacientes que viram pra mim e dizem, Mari, essa sou eu. Lógico que tem pessoas que têm alguma alteração no peristaltismo, que é o movimento em que o intestino vai fazendo naturalmente para ir eliminando essas fezes, para ir locomovendo esse alimento, transformando ele no bolo fecal e levando à evacuação. Mas é muito mais comum que tenha algum nível de intolerância e de sensibilidade alimentar. Então, observa, se você é uma pessoa que você já sabe que você é intolerante à lactose, você varia, você tem um intestino ou solto demais ou preso demais, tá aí o motivo, tá aí a justificativa. Se você consegue perceber que você passa assim algum tempo sem consumir os lácteos e o seu intestino começa a voltar, muito provavelmente tem a ver com aí essa intolerância alimentar. Então, um dos pontos que é mais comum da justificativa, desse intestino lento, preguiçoso, é uma intolerância alimentar. Então você precisa verificar isso, obviamente, com a ajuda de um nutricionista. Vai te ajudar a fazer algumas substituições, alguns testes para entender se é isso que está te causando ou não. Um outro ponto que vai fazer com que o seu intestino não funcione é a água. Não tem como, as fezes precisam estar hidratadas. Se você não bebe água, as fezes vão ficar ressecadas. E aí, para e pensa numa tubulação, certo? Pensa ali num cano, é o seu intestino. Se você tiver ali uma massa muito consistente, ela não vai atravessar esse cano. Ou ela vai atravessar esse cano com muita dificuldade. É o que acontece quando as suas fezes estão ressecadas. Quando você joga água nessa massa, que ela dilui, ela atravessa aquele cano com muito mais fluidez. Então você precisa hidratar as fezes. Hidratar o seu corpo, porque o seu corpo, a maior parte é água, você precisa beber água, tá? Faz o cálculo aí. Seu peso de hoje, o peso de hoje não é aquele que você quer ter não, o peso de hoje vezes 35 ml de água por cada quilo de peso.
peso de hoje vezes 35 vai te dar um valor, e esse valor é a quantidade de água que você precisa beber. 2,5 litros, 3 litros, 4 litros. Então, não tem uma regra que todo mundo tem que beber 2 litros de água. A gente precisa beber de acordo com o peso do nosso corpo. E aí, se você bebe muito abaixo do que isso, vai fazendo esforço. Se num dia você bebe 2 copos de água, se no dia seguinte você conseguir beber 4, você já dobrou, né? Isso é demais. Então, mesmo que você não tenha chegado aí à sua meta ideal, vai se esforçando para todos os dias beber um pouquinho mais de água. E talvez eu consiga lhe convencer com este argumento. O nosso intestino, ele vai absorver os nutrientes daquele alimento, né? De tudo que a gente for digerindo. Então, se você está bebendo bastante água, ele vai absorver água, que é importante. Se você não está bebendo bastante água, ele vai absorver água do mesmo jeito, só que das fezes. E as fezes são ali o resíduo, né? O que você não quer mais, o que o seu corpo não aproveita mais, ele está mandando embora. E tem muitas toxinas. Se você está absorvendo essa água das fezes, porque você não está ingerindo água limpa, é como se você estivesse ingerindo ali uma água de má qualidade, entende? Essa água não é tão legal para você. É melhor que você beba uma aguinha limpa, né? Não é bem melhor do que uma aguinha meio que aguinha de esgoto? Acho que não é legal não, né? Então vai lá, aproveita que a gente tá conversando sobre esse assunto, já vai enchendo o seu copo de água e já vai tomando água, porque é importante para que você tenha uma evacuação melhor. Outro ponto que a gente precisa organizar é a sua alimentação. Óbvio, se você tem uma alimentação rica em refinados, farinhas brancas, açúcar, muito provavelmente o seu intestino vai ficar mais lento mesmo, vai ficar mais preguiçoso mesmo, você não vai evacuar com frequência, não vai fazer cocô com frequência, porque não tem fibra. A gente precisa de fibra na nossa alimentação. E essa fibra vem dos vegetais. Frutas, verduras e legumes naturalmente têm fibras, né? Na casca, na polpa. Se não for coado, é importante destacar isso, você vai consumir uma boa quantidade de fibra se você tiver aí uma boa quantidade de frutas, verduras e legumes na sua alimentação. Outra forma é você adicionar fibra na alimentação através das farinhas, das sementes que a gente vai colocando. Aveia, linhaça, chia, psyllium, amaranto, quinoa, tudo isso vai ter fibra e vai ajudar o funcionamento do seu intestino. Então você precisa acrescentar em alguns momentos do seu dia, mas é super importante eu destacar que se você não tomar água, vai só piorar. Então não adianta você ficar comprando ali a fibra, tem pozinho, né? Na farmácia a gente compra essas fibras já pra gente diluir um pouquinho da água e beber ou misturar na comida, mas não vai adiantar se você não beber água ao longo do dia. Tem paciente que diz, Mari, eu pego um sachêzinho, diluo 2 dedinhos de água, eu tô tomando água, porque eu tô tomando a fibra com água, mas são 2 dedinhos de água, você precisa de mais, olha teu corpo, olha o tamanho da tua massa, você precisa de muito mais do que isso. Então, a fibra é importante entrar na sua alimentação e é importante que ela entre em conjunto com a água. O tema intestino é muito abrangente, eu quero deixar esse vídeo curtinho e objetivo, mas é importante eu destacar que o nosso intestino ele tem um muco protetor, que a gente precisa estimular essa produção através da alimentação. Quando a gente se alimenta de uma forma inadequada, esse muco vai diminuindo, vai ficando mais ralinho ou ele vai se perdendo porque a gente vai tendo dificuldade de produzir mais muco. É importante que a gente produza. Intestino, os órgãos de digestão, esôfago, estômago, intestino, a gente nunca vai fazer um tratamento e eles vão ficar o resto da vida bom porque a gente fez aquele tratamento lá quando a gente tinha 10 anos. Obviamente a gente precisa ficar cuidando do nosso corpo o tempo todo, né? Então, a gente está se alimentando ali 2, 3, 4, 6 vezes ao dia e a gente precisa dar um bom alimento para o nosso corpo de uma forma geral e para os nossos órgãos de digestão também. Então, a gente precisa estimular essa produção de muco. Como a gente faz isso? Os alimentos que têm aquele gelzinho, aquela babinha, geralmente vão ajudar a aumentar essa produção de muco. Quais são eles? Chia, linhaça. Se você hidratar a chia e a linhaça, ela vai botar um pouquinho de água, uns 2, 3 dedinhos de água e uma colher de sopa da chia ou da linhaça e deixar ela paradinha ali por uma meia hora, ela vai formar um gel. Esse gel é bem importante para a saúde do teu intestino. Então você pode deixar esse gelzinho, esse copo com essa chia, linhaça na geladeira e depois pegar uma colher desse gel e colocar em algum momento na sua refeição, seja num suco, numa vitamina, num iogurte, num shake, enfim, em algum momento do seu dia você vai consumir essa colher de sopa desse gel da chia ou da linhaça. Aquela babinha do quiabo,
Tem quem não suporte, mas tem quem adore. Então, se você gosta do quiabo, ele vai lhe ajudar, vai ajudar na produção do muco. Chuchu também é um alimento que muitas pessoas desprezam porque não tem gosto de nada. Eu digo, é justamente porque não tem gosto de nada que você vai botar na sua alimentação, porque é saudável. Então, o chuchu, ele pega muito fácil os sabores, né, dos temperos que a gente coloca ali na preparação e ele vai ajudar na produção desse muco protetor. Kiwi também vai, goiaba também vai. Então tem vários alimentos que a gente pode ir colocando na nossa alimentação ao longo do dia e tem as frutas, obviamente, tem os vegetais que são mais laxativos, o famoso mamão, a famosa ameixa, que você pode sim colocar numa preparação. Mas deixa eu destacar, se você, por exemplo, tem uma intolerância à lactose e você faz uma vitamina de mamão com ameixa e leite, você tá ali numa guerra, porque você já é intolerante. Você tá colocando o que você não pode, o que prende com o que solta. Então tá ali um cabo de guerra. Se você substituir esse leite de vaca por um leite vegetal ou por água de coco, você vai ter um resultado ainda melhor, certo? O mais importante disso é que você precisa olhar para o seu corpo e identificar que se o intestino está preso ou está solto demais, tem alguma coisa errada. Precisa buscar a ajuda de um nutricionista, que é o profissional que vai ajudar a organizar a sua alimentação. Se for necessário passar alguma suplementação, geralmente a gente usa aí probióticos, algumas fibras, mas isso é se necessário. Se for possível, se houver necessidade. Eu preciso reforçar isso porque muitas pessoas chegam no consultório já tomando esse suplemento e aí bagunça ainda mais, certo? Você não precisa gastar dinheiro à toa sem a orientação do nutricionista. Vai no Nutri, organiza teu cardápio, coloca em prática, bebe água, que eu tenho certeza que você vai ficar muito mais saudável. Gostou do tema? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Eu preciso reforçar, se inscreva nesse canal, coloque aqui o seu joinha, compartilhe com as suas amigas e deixa aqui seu comentário que eu vou ficar muito feliz em ler. Um beijo, se cuida!